Ok. Pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Queria agradecer a cada um por ter se disponibilizado para que nesse sábado à noite nós pudéssemos nos reunir para fazer uma breve avaliação, revisão da nossa avaliação 1. Nós passamos aí por sete etapas, né, da nossa disciplina até aqui, e agora nós iremos avançar para a nossa avaliação de número 1, e essa revisão, ela vai dar base para que vocês reflitam e revisem sobre os conteúdos que nós trabalhamos até aqui, e consiga aí, né, com bastante êxito, responder à prova e ser bem avaliada ao final, tá? Então, durante a nossa disciplina, nós iniciamos tratando sobre os tópicos de administração pública brasileira, depois na aula de número 2, nós trabalhamos sobre orçamento público, discutimos sobre os instrumentos de planejamento e sobre os créditos orçamentários. E aí, dentro desses tópicos, né, da nossa aula 1 e 2, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para que nós pudéssemos revisar, e aí nós iniciamos falando sobre os serviços públicos, né? Vocês estão cursando um curso de gestão pública, e aí, ao formarem, vocês serão futuros gestores públicos, e é importante que vocês entendam qual é a essência do serviço público, né? O que a expressão serviço público ela quer dizer. Então, o serviço público, ele abrange toda e qualquer atividade material que é fornecida pelo Estado, e quando a gente fala Estado, se relaciona a municípios, né, a própria União, ao governo federal. Então, toda atividade que ela é material e é fornecida pelo Estado, ou por aquele que possui uma permissão constitucional para executar esse serviço, ele pode, né, ser constituído, classificado como serviço público. E aí, dentro do processo de administração pública, esse serviço público ele é executado. Então, o que seria a administração pública? A administração pública ela é composta por um conjunto de órgãos, em que cada um desses órgãos eles representam uma atividade econômica administrativa, e cada uma dessas atividades, desses órgãos, né, eles têm o papel de planejar, organizar o trabalho, dirigir e controlar os recursos e o patrimônio público. Então, a administração pública ela é composta por todos os órgãos, por todas as entidades. No caso da Unitins, ela é uma entidade que compõe a administração pública do Estado do Tocantins. Então, é a administração pública que é responsável por realizar, né, e executar os serviços públicos, de forma que esses serviços públicos eles cheguem até a comunidade, porque a comunidade são aquelas pessoas que receberão, né, todos os serviços públicos executados por essas entidades e órgãos públicos. Então, a administração pública, ela tem que prestar esse serviço público para toda essa comunidade, para a sociedade, de forma ética, com presteza e sempre com muita qualidade. Então, o serviço público, assim como o serviço privado, ele precisa ser ofertado com o máximo de qualidade, porque somos nós, a sociedade, que iremos receber, né? E nós temos todo um direito em receber esse serviço, porque nós contribuímos com impostos, né? Nós fazemos várias contribuições para o Estado, e então é um direito nosso receber com muita qualidade esse serviço público que é ofertado pela administração pública. E serão vocês, gestores públicos, que estarão na gestão, né? Darão todo o subsídio
e executarão todos esses serviços de modo que eles cheguem até a comunidade com toda essa ética, com toda essa presteza e com toda essa qualidade. Então, nós podemos dizer que o sistema governamental, federal, estadual ou mesmo municipal, para executar as políticas públicas e atender todas as necessidades de nós, enquanto sociedade, ele precisa gerir os bens públicos e, ao mesmo tempo, desenvolver atividades diversas. Então, essas atividades que são conhecidas no dia a dia da administração pública, elas são caracterizadas ou conhecidas ou nominadas como serviços públicos. E aí eu posso reiterar aqui para vocês, por exemplo, a oferta de ensino superior que a Unitins traz para vocês, para os nossos alunos e para toda a sociedade, é denominado um serviço público. Quando você recebe um atendimento lá na UBS ou no hospital da sua cidade, você está recebendo um serviço público. Quando o lixo da sua cidade ele é recolhido, né, esse serviço também é caracterizado como serviço público. Então, eu acredito que vocês já devam ter assimilado aí o que é exatamente esse serviço público que é executado pela administração pública. Então, é um rol de serviços que a administração pública oferece. E aí, a diferença de um para o outro vai depender do tipo de instituição. Se for um hospital, ele vai oferecer serviços de saúde. Se for uma escola ou uma universidade, eles ofertarão um serviço público de educação e assim sucessivamente. Se for a Polícia Militar, vai ser um serviço público de segurança e assim, entre outros, né? Como eu falei, é um rol, não daria para nós citarmos aqui todos os serviços públicos que a administração ela pode ofertar para a comunidade, para a sociedade. Então, só para reforçar o que nós estudamos no nosso capítulo 1 e 2, esse serviço público, ele também pode ser considerado como toda atividade administrativa ou de prestação direta e indireta dos serviços à população por um órgão ou por uma entidade de administração pública ou também pela iniciativa privada. E aí depois eu vou explicar para vocês como que a iniciativa privada, como que uma empresa privada pode, de alguma forma, também ofertar um serviço público. Então, esses serviços públicos, eles são essenciais à saúde, à educação, ao transporte, à segurança, ao fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, ao tratamento de esgoto e lixo, entre outros. E a execução desses serviços públicos, eles podem ser, pode ser realizada de forma centralizada ou descentralizada. Quando eu falo que o serviço público ele pode ser ofertado de forma descentralizado, é quando, por exemplo, a entidade pública ela terceiriza esse serviço ou para uma entidade pública ou para a iniciativa privada. Vou dar um exemplo para vocês de um serviço público que ele é descentralizado dentro da Unitins. A Unitins, ela possui vários campos universitários, vários polos, e em cada campus, ela possui um serviço de limpeza e vigilância. Esse serviço de limpeza e vigilância dos prédios onde estão situados os campos da Unitins é realizado por uma empresa terceirizada, é uma empresa privada, que foi licitada pela Unitins para ofertar esse serviço de limpeza e vigilância. Então, os servidores que limpam e trabalham na vigilância da Unitins, dentro dos seus diversos campos, eles fazem parte eles estão ligados a uma instituição privada, eles não são servidores da Unitins, são servidores de uma empresa privada, e aí é essa empresa
que, de forma descentralizada, oferece esse serviço público, né? Então, quando se trata de serviços públicos executados de forma descentralizadas, é quando o Estado, ou o órgão, ou a instituição pública, ela transfere para outra organização a execução desse serviço. E a execução dos serviços públicos de forma centralizada é quando o Estado, ele é o próprio executor, ele é o titular e o prestador de serviço. É ele que presta aquele serviço para a comunidade. Ele não terceiriza, ele não descentraliza. Então, no caso, pensando na Unitins, o serviço de limpeza e vigilância é um serviço descentralizado, já o serviço de oferta de ensino, né, de ensino superior, é um serviço público centralizado, porque é a própria Unitins que oferece para a sociedade esse serviço, ok? E aí nós vamos falando, se ao final vocês tiverem alguma dúvida, nós estaremos à disposição para solucionar. E aí essa administração pública e toda essa prestação de serviço público, ela deve ser realizada respeitando alguns princípios, né? Então, vocês lembram que lá no início nós falamos que esse serviço público ele deve ser feito de forma ética, né, com responsabilidade, e que ele tenha muita qualidade ao chegar até a sociedade, que é quem vai receber, né? Ele precisa cumprir alguns princípios. E aí eu trouxe aqui quais seriam esses princípios, né, que norteiam, que dão base aí para a administração pública. Então, são eles: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E para facilitar a memorização de vocês, vocês podem, quando vocês forem memorizar o que são princípios da administração pública, vocês podem memorizar essa sigla LIMP, onde o L é a legalidade, o I a impessoalidade, o M a moralidade, o P a publicidade e o E a eficiência. E aí, no próximo slide, eu vou explicar para vocês o que quer dizer cada um, ou o que cada um desses princípios ele traz de orientação para que os gestores públicos se compreenda, né, esses princípios e consiga aplicar durante a sua atividade, durante o exercício da sua função. Então, só para memorizar, a sigla LIMP quer dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Memorizaram? Princípios da administração pública, LIMP. No qual a legalidade, ela orienta que os princípios legais, eles sejam de forma cumpridos, que as normas, que todas as leis, que a Constituição, ela seja de fato cumprida pelo administrador público. Então, quando vocês forem gestores, vocês só poderão fazer aquilo que a legislação, né, que as leis, que as normas administrativas contidas lá na Constituição determina. Então, se a lei não valida, vocês não podem fazer. Então, durante essa atividade, vocês precisam atender tudo o que a lei determina para o exercício da administração pública. Então, são todos esses princípios que norteiam a elaboração do orçamento público. São esses princípios que dão base para que o orçamento público ele seja executado com eficiência, com eficácia, com transparência, com responsabilidade, né, e que realmente tenha muita qualidade ao chegar no público-alvo, que é a sociedade. O princípio da impessoalidade, que é o I, né, ele evidencia que o administrador público ele deve agir de modo impessoal perante a terceiros. Esse princípio ele quer dizer que o gestor público ele não deve
se autopromover, né, com o recurso público, que ele não deve beneficiar um parente, um amigo ou um grupo específico. Então, ele tem que gerir a administração pública de maneira impessoal, sem beneficiar um ou outro, né? Ele tem que trabalhar em prol a atender e estar aberto a atender toda uma comunidade, toda uma sociedade, sem querer se autopromover ou beneficiar um grupo ou uma pessoa. Já o princípio da moralidade, que é o M, ele diz que o agente público deve levar em consideração a ética, a lealdade, né? Ele deve ser probo de suas condutas e atitudes, ele deve separar os sentidos coletivos do particular. Então, em hipótese nenhuma, ele deve gerir pensando só nele. Ele tem que pensar na coletividade. No ato da sua gestão, ele tem que olhar o coletivo e não tentar, ao todo, né, se desviar aí da ética ou da lealdade ou ter uma conduta que não condiz com aquilo que a legislação e que as normas da administração pública determinam. E o princípio da publicidade, como o próprio nome diz, que é o P, né, a letra P, lá da nossa sigla LIMP, ele dispõe que os atos praticados pela administração pública devem ser divulgados de forma oficial para conhecimento público, porque a comunidade, a sociedade, ela precisa estar ciente, ela precisa acompanhar o que a administração pública está fazendo com os recursos públicos, como ela está administrando esse recurso público. Quando vocês forem gestores públicos, vocês precisam dar o máximo possível de transparência às ações que vocês realizarem. E um exemplo que eu posso dar aqui, se nós pensarmos na Unitins, se a Unitins resolver fazer um processo seletivo de vestibular, ela não pode deixar de publicizar esse edital de vestibular. Ela tem que publicar, fazer com que esse edital chegue no máximo, né, no maior número de pessoas possíveis. Então, ela precisa, de alguma forma, publicar esse edital para que toda a sociedade tenha acesso e decida, né, se quer ou não receber aquele serviço. Então, é um princípio muito importante que norteia essa elaboração do orçamento público e que nós, né, vocês, enquanto gestores públicos, precisam estar muito atentos. E, por último, nós temos o princípio da eficiência, que é a letra E, né, da nossa sigla LIMP, sinaliza que a administração pública deve realizar suas obrigações com rapidez, perfeição e o máximo de rendimentos para obter resultados desejados. Esse princípio da eficiência, ele quer dizer que o gestor público, ele tem que fazer mais com menos. Ele tem que prestar um determinado serviço e tentar economizar para poder ter eficiência naquela gestão daquele recurso. Então, quando eu digo que uma pessoa ela é eficiente, é que ela faz mais com menos. E aí eu trago aqui um exemplo para vocês, para a gente entender o que seria esse princípio da eficiência, né? Como cumprir esse princípio da eficiência enquanto gestor público. Vamos supor que vocês precisem realizar uma obra que foi orçada no valor de R$100 mil. Só que aí, como gestores que cumprem esse princípio da eficiência, vocês tiveram o cuidado de economizar durante a execução dessa obra, e aí, para a finalização da obra, vocês consumiram recursos financeiros inferiores àquele valor de 100 mil que havia sido previsto. Então, se em algum momento vocês conseguirem trabalhar de forma efetiva com algum recurso público,
vocês estarão cumprindo o princípio da eficiência. Então, sempre ter esse cuidado, porque às vezes tem muito gestor público que pensa, é recurso público, eu vou gastá-lo e usá-lo de qualquer forma. E não, nós precisamos cumprir, né, e estarmos sempre atentos a esses princípios que norteiam a elaboração do orçamento público. Na nossa aula de número 3, nós já trabalhamos e discutimos sobre como que esse recurso público ele é controlado, né? Que tipo de controle é feito para fiscalização, para controle, para verificar mesmo se esse gestor público ele de fato está cumprindo esses princípios na execução, né? E na administração de todos esses recursos. Então, para fazer todo esse controle, na administração pública existe o controle interno, existe o controle externo, o controle social e o controle contábil. Dentro do sistema de controle na administração pública, nós podemos entender esse sistema de controle de duas maneiras. Primeiro, como sendo um processo administrativo que direciona o fazer para que se alcance os objetivos já estabelecidos no orçamento público. E segundo, esse controle, ele pode ser definido como um sistema de entidades que fiscalizam a execução, né, o desenvolvimento e o alcance desses objetivos que foram estabelecidos dentro do orçamento público. E aí, ele pode ser compreendido também, esse sistema de controle, como uma maneira de supervisão, de fiscalização e detecção de objetivos que estão sendo alcançados. E aí, o ciclo de controle na gestão pública, eles vão avaliar a etapa de planejamento, a etapa de execução desse orçamento, realizará o controle e a avaliação, né, para verificar se está tendo realmente o cumprimento de todos os princípios na administração dos recursos públicos. E se esse serviço ele realmente está chegando para a comunidade, se as demandas da sociedade estão sendo, de fato, atendidas. Quanto ao controle social, nós podemos entender que ele é classificado como um controle externo e político. E o controle externo e político, a partir desse controle social, é onde a sociedade, é onde os órgãos fiscalizam a administração pública. No controle externo e político, são os poderes legislativos, os tribunais de tribunais de contas da União e os tribunais de contas estaduais que desenvolvem, que desempenham esse papel aí de fiscalizar e supervisionar a administração pública. Já os controles internos, eles são feitos pela controladoria, por um sistema integrado de controle interno, por uma supervisão técnica finalística, por auditorias internas e por controles administrativos. Toda e qualquer entidade pública, ela pode constituir dentro daquela entidade um órgão que desempenhe esse papel de controle, até para dar direcionamento, para trazer orientação e para supervisionar mesmo como que essa administração pública tem gerenciado esses recursos. E, ao lado aí de todo esses controles, né, nós temos o controle judicial e temos o Ministério Público, que também tem esse papel social de controlar a administração pública. Mas aí o que seria o controle interno e o controle externo, professora? O controle interno, ele é um conjunto de práticas de supervisão
que visam garantir que os servidores públicos observem as normas da administração pública, que eles observem os princípios, a legislação e que as políticas públicas elas sejam cumpridas. E aí, tanto o controle interno quanto o controle externo, eles seguem, são regidos aí pela Lei 4.320 de 64, que é a lei da administração pública, né, da contabilidade pública, e também pela Constituição Federal de 1988. O conceito de controle externo, para que vocês entendam a diferença, né, do controle interno, é que o externo, ele é um conjunto de atividades que são realizadas por outras instituições externas àquela entidade pública para verificar a legalidade contábil e financeira da administração pública, como também a legitimidade e economicidade das despesas públicas. Então, nós entendemos aqui o conceito de controle interno e externo, né, e a diferença entre eles. Já o controle contábil é aquele controle que, por meio da contabilidade, será realizado uma supervisão, uma gestão de todas as entradas e saídas dos recursos e também do patrimônio público. Então, o controle contábil, ele vai fazer todo esse controle dos registros contábeis, de toda aquela movimentação que a administração pública faz com os recursos, né? E é por meio da contabilidade também, do controle contábil, que o patrimônio público, ele vai ser contabilizado e ele vai ser também protegido, e se não houvesse controle contábil, não há como se mensurar quais os recursos têm ou não disponíveis, quanto que se gastou ou não em um determinado ano. Então, o controle contábil, ele traz esse suporte para a administração pública no sentido de controle. Na nossa aula de número 4, nós fizemos uma introdução à contabilidade pública. Então, vocês, gestores públicos, vocês não vão executar a contabilidade em si, né? Vocês não serão os contadores da entidade pública, mas vocês precisam ter uma noção de contabilidade pública para que a gestão de vocês ela seja mais eficiente. Então, para tanto, nós apresentamos para vocês aqui o que é a contabilidade. A contabilidade, ela é uma ciência social aplicada, ela tem como objetivo estudar o patrimônio das entidades. A contabilidade pública, ela vai ter o papel, ela tem o papel de proteger o patrimônio das entidades públicas, de fazer o correto registro, né, de todas as entradas e saídas, de toda essa movimentação que é realizada diariamente com os recursos públicos. E essa contabilidade pública, ela é o ramo da contabilidade que se dedica exclusivamente a estudar e a controlar o patrimônio das entidades públicas. Então, ela vai registrar, controlar, demonstrar toda a execução do orçamento público, dos atos e dos fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. A contabilidade pública, ela deve ser regida respeitando várias legislações. E aí, entre elas, nós trazemos aqui para vocês, que é o marco referencial da contabilidade pública, que é a lei número 4.320 de 64. Essa lei é aquela lei que vocês, gestores públicos precisam ter ali do lado, vocês precisam ter no computador de vocês, vocês precisam ter ela no celular de vocês, porque ela vai nortear a atuação de cada um durante,
né, o exercício da profissão de vocês. Então, ela estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e também do Distrito Federal. Então, é uma lei muito importante e que vocês precisam conhecer, vocês precisam ler, para que vocês estejam sempre atentos, né, do que essa lei traz de orientação para a atuação profissional do gestor público. A contabilidade pública, ela tem várias funções. Então, a principal delas é preparar e produzir informações úteis para subsidiar, para dar base para as tomadas de decisões dos gestores públicos. Então, para que o gestor público ele possa tomar uma decisão acertada, ele só vai conseguir tomar decisões sólidas, consistentes, por meio de dados qualitativos e quantitativos que são produzidos pela contabilidade pública. Então, ela vai atender as tomadas de decisões dos usuários internos e dos usuários externos da contabilidade. Essa contabilidade pública, ela possui duas funções. A primeira é a função administrativa, que é de fazer todo aquele controle, de registrar todas as movimentações contábeis e financeiras que a administração pública realiza ali no seu dia a dia, por meio de uma demonstração contábil, que é um relatório denominado balanço patrimonial, e ela possui também uma função econômica, que é de apurar o resultado, fazendo um confronto aí de todas as receitas, custos e despesas da administração pública, por meio do relatório contábil, que é uma demonstração contábil denominada demonstração dos resultados. Dentro da função administrativa, a contabilidade ela vai controlar os bens, os direitos e todas as obrigações da administração pública, daquela entidade pública. A contabilidade pública, ela possui alguns objetivos. Os principais deles é fornecer informações sobre os resultados alcançados, fornecer informações sobre os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira, apoiar a tomada de decisão do gestor público, porque sem dados, sem informações consistentes, o gestor público ele não consegue ter um direcionamento para desenvolver com êxito a sua função. Então, esse é um dos objetivos da contabilidade, é trazer essas informações para que, munidos, né, de todos esses dados, os gestores públicos possam ter muito sucesso e ofertar serviços de qualidade, cumprir cada um daqueles princípios que nós apresentamos, e, de fato, oferecer com a qualidade oferecer um serviço de muita qualidade para a sociedade. Os objetivos da contabilidade é também de dar suporte à prestação de contas, subsidiar o trabalho dos órgãos fiscalizadores, para que os órgãos possam, por meio dos relatórios contábeis, né, por meio das demonstrações contábeis, os órgãos fiscalizadores de controle possam saber para onde que esse dinheiro está sendo direcionado, como que esse recurso público está sendo gerenciado, e também para instrumentalizar e fomentar esse controle externo, além das entidades, mas também da sociedade, para que a sociedade consiga fiscalizar e perceber como que está sendo gerido esse recurso. E para desempenhar a contabilidade, alguns princípios também precisam ser cumpridos. E os princípios que são o alicerce da contabilidade pública, né, que
que dão suporte a todos os demais princípios, são os princípios da entidade e o princípio da continuidade. O que o princípio da continuidade quer orientar para os contadores públicos, né? Para o desempenho, para o fortalecimento ali da contabilidade pública? É que o patrimônio da entidade pública, ele não pertence ao gestor público. Esse princípio, ele orienta que o gestor público, ele não pode, em hipótese nenhuma, misturar o dinheiro público com o dinheiro pessoal dele. Ele não pode usar o dinheiro público para comprar uma fazenda, para comprar uma casa para ele, para comprar um carro para ele, porque aquele recurso é da entidade, não é dele. Então, o princípio, ele orienta que não faça essa mistura, né, essa confusão de recursos da pessoa, da entidade pública com a pessoa física, né, com os recursos do gestor. E o princípio da continuidade, ele orienta que uma entidade pública, ela deve existir por tempo indeterminado, que ela não tem que ter um prazo para ser fechada, para ser extinta. Ela tem que nascer, ali ser constituída e ter vida longa, ela tem que ter um prazo de continuidade aí indeterminado. E aqueles princípios que são suportados por esse alicerce aí da entidade da continuidade são os princípios da oportunidade, da competência, da prudência e do registro pelo valor original. O princípio da oportunidade, ele fala que a contabilidade, ela deve mensurar e apresentar de forma íntegra, fidedigna e tempestiva, ou seja, no momento certo, os atos e fatos que incidem sobre o patrimônio. Em outras palavras, esse princípio, ele diz assim, gestor público, se vocês realizarem uma compra de um determinado bem no dia de hoje, essa compra, ela precisa ser registrada na contabilidade no momento que ela acontecer. E aí, esse princípio, ele orienta que os gestores públicos tomem nota realmente daquilo que acontece diariamente, de todos os atos, né, e de todos os fatos que estão acontecendo ali diariamente, que afetam de alguma forma o patrimônio da entidade pública, que ele precisa ser registrado, que ele precisa ser registrado de forma fiel, sem mudança de valores, sem tentar se utilizar de artimanhas para modificar aquilo que realmente foi executado. Então, ele traz esse direcionamento. E o princípio da competência, ele orienta que o gestor público, né, tem aquele cuidado de verificar se a contabilidade está registrando todas aquelas transações que são feitas diariamente com o recurso público, no dia que ela acontece, independentemente de haver recebimento ou pagamento. Então, se o gestor público vendeu ou se ele comprou, independentemente de haver um recebimento ou pagamento naquele dia, mas se aconteceu aquele fato, ele precisa ser registrado na contabilidade. Porque se não houver esse cuidado no registro das informações e da rotina diária ali de movimentação financeira dos recursos, vai chegar um período que o gestor público não vai ter dados, ele não vai saber para onde que esse dinheiro está indo e o que ele está fazendo com esse recurso público. Já o princípio da prudência, ele orienta que deve-se registrar o menor valor para os ativos, bens e direitos, e o maior valor para os ativos e para o passivo, né, que são as obrigações. Então, em se tratando de um recebimento, né, vamos supor que a administração pública ela precise receber uma dívida,
o princípio da prudência, ele orienta que, para o recebimento dessa dívida, a contabilidade deve considerar o menor valor. Vamos supor que para a administração pública, vamos supor que a Unitins tenha um valor a receber de uma outra empresa com juros. A empresa atrasou o pagamento e ela precisa receber um recurso dessa entidade com juros. Na hora de registrar na contabilidade, a contabilidade deve reconhecer o menor valor, considerando que o recebimento ele é um direito, né? Então, em se tratando de bens e direitos, a contabilidade, nesse caso, ela vai considerar só o valor bruto, sem os juros. Porque se ela conseguir receber só o valor, ela vai estar, né, no lucro. Se ela receber os juros, ela também vai estar de uma forma confortável, e isso não vai afetar o patrimônio da empresa. Mas se ela fizer o contrário, registrar o valor montante do valor a receber mais os juros, e ela, no momento do recebimento, não receber os juros, esse lançamento não vai corresponder aí com a realidade. Então, por isso que a contabilidade, ela orienta que, em se tratando de um recebimento, por exemplo, deve-se considerar aquele menor valor possível de ser recebido. Já em se tratando de um passivo, que são as obrigações, se a Unitins tiver que pagar para um fornecedor com juros, na hora de registrar na contabilidade, ela deve considerar aquele valor considerando os juros. Porque se ela conseguir pagar com os juros, ela já fez aquela provisão ali, ela já se preparou para pagar com os juros, e isso não vai afetar o patrimônio. Agora, se aquele fornecedor der um desconto dos juros, por exemplo, ela vai estar confortável também, porque ela se preparou para pagar com um valor maior. Então, em se tratando de ativos, bens e direitos, considera-se sempre na contabilidade o menor valor, e para obrigações, considera-se sempre o maior valor. E aí, esses princípios da contabilidade, eles vão nortear o trabalho do contador público, mas vocês, enquanto gestores públicos, precisam conhecer esses princípios, até para caso de vocês precisarem fazer alguma correção ou realmente entenderem como é que a contabilidade ela é executada. Então, por isso que vocês têm essa disciplina dentro do curso de vocês, para que vocês também tenham uma breve noção da atuação da contabilidade dentro da gestão pública. O princípio do registro pelo valor original, ele orienta que os registros eles sejam feitos considerando o custo histórico dos componentes patrimoniais ou considerando aquele valor de nota fiscal. Esse princípio, ele orienta assim, gestor público, se você comprou material escolar para uma determinada escola do município, se você é um gestor público municipal e você comprou material escolar para determinada escola, na nota fiscal consta um valor de 50 mil, na hora de registrar na contabilidade, você deve registrar 50 mil. Você não pode destoar disso. Não, eu vou, para mostrar aqui que eu gastei um pouco mais, eu vou colocar que gastei 100 mil. Vou pedir para a contabilidade contabilizar que esses livros custaram 100 mil. Você não pode fazer isso, nem a contabilidade pode fazer isso, porque tem que respeitar esse princípio do registro pelo valor original, então tem que ser considerado, nesse caso, aquele valor que está ali dentro do documento fiscal, no caso do exemplo que eu dei, os 50 mil. Então, esses são os princípios que norteiam a contabilidade pública. Dentro da contabilidade, nós também estudamos, no capítulo 5, o plano de contas, que é aplicado ao setor público. Esse plano de contas,
ele representa um roteiro de escrituração que a contabilidade utiliza para registrar fatos e atos administrativos. Seu campo de aplicação abrange as entidades governamentais, da administração direta e indireta, exceto as estatais independentes. Esse plano de contas, ele passou a ser obrigatório para todas as entidades do setor público a partir do ano de 2013, e essa obrigatoriedade, ela aconteceu tendo em vista a exigência da consolidação das contas públicas da União previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, com a implantação do plano de contas, a administração pública ela consegue uniformizar, padronizar e facilitar a elaboração das demonstrações contábeis, que são os relatórios contábeis, onde a contabilidade pública vai unificar aí toda a movimentação contábil e financeira da administração pública e poder, por meio de um relatório, trazer informações qualitativas e quantitativas para que vocês, gestores públicos, possam tomar decisões acertadas. O plano de contas, ele é a estrutura básica de escrituração contábil, que é formada por uma relação padronizada de contas contábeis. Esse plano de contas, ele vai permitir o registro contábil dos atos e fatos que são praticados pela entidade de maneira padronizada, sistematizada, e vai possibilitar também a confecção, a elaboração dos relatórios e demonstrações contábeis de acordo com a necessidade de cada entidade ou de seus usuários. Aqui eu trago para vocês o Manual de Contabilidade Pública, que é aplicado ao setor público. Dentro desse manual, vocês poderão consultar sobre procedimentos contábeis orçamentários, sobre procedimentos contábeis patrimoniais, sobre procedimentos contábeis específicos e também vão conseguir conhecer o plano de contas que é aplicado ao setor público e conhecer também algumas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Os principais objetivos do plano de contas aplicado ao setor público é padronizar os registros contábeis, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. O plano de contas também, ele visa atender à administração direta e indireta, busca permitir o detalhamento das contas contábeis e adequar as peculiaridades, as particularidades de cada instituição pública. Ele permite a consolidação nacional das contas públicas. Então, esse plano de contas, ele é seguido aqui no estado do Tocantins, no estado do Maranhão e em qualquer estado do Brasil. Toda e qualquer entidade pública, ela segue e se norteia, né, por meio do plano de contas que é aplicado ao setor público. O plano de contas, ele também permite a elaboração das demonstrações contábeis, do relatório de gestão fiscal, dos demonstrativos de relatório resumido de execução orçamentária, permite a adequada prestação de contas e contribui para a adequada tomada de decisão dos gestores públicos, trazendo maior transparência da gestão fiscal e também maior transparência para o controle social. Na nossa aula de número 6, nós apresentamos para vocês aquelas principais demonstrações contábeis, aqueles principais relatórios contábeis que a contabilidade produz por meio da Lei 4.320 de 64 e por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, para que vocês se familiarizem, conheçam, né, tenham noção de como
como que se estrutura esses relatórios contábeis, essas demonstrações contábeis, para que durante a atividade de vocês já estejam familiarizados com essas demonstrações, saibam pelo menos identificar qual demonstração é aquela que se apresenta para vocês. E aí, antes de mostrar essas demonstrações contábeis, só quero reiterar que essas demonstrações, elas englobam todas as movimentações contábeis que acontecem ali no dia a dia da empresa e que realmente interessam à administração pública e que, de alguma forma, podem colaborar com a tomada de decisão. Essas demonstrações contábeis nada mais do que um relatório que é resumido, que é ordenado e que traz uma essência qualitativa e quantitativa da movimentação financeira daquela entidade pública em um determinado período. Geralmente, a contabilidade, ela movimenta aquilo, ela registra, né, e apura ali todas as movimentações diárias que vão acontecendo ali dentro da organização pública, e ao final de um ano, geralmente, ela fecha aquele relatório, e é aquele relatório que vai trazer uma noção para o gestor público de como aquele recurso está sendo gerenciado e aplicado. A contabilidade aplicada ao setor público, ela tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados, ela deve dar apoio ao processo de tomada de decisão e à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social. Sem contabilidade, não há como gerir de forma eficiente, de forma transparente, de forma eficaz o recurso público. Então, nós, gestores públicos, dependemos do trabalho da contabilidade para poder nós controlarmos e registrarmos toda essa gestão que é feita no dia a dia da administração pública. Essas demonstrações contábeis, elas representam todas aquelas informações que são extraídas dos documentos e registros que integram o sistema contábil da entidade. Essas demonstrações contábeis, elas devem conter a identificação do órgão, da autoridade responsável e quem é o profissional contador que confeccionou, que realizou, que estruturou essa demonstração contábil. Elas devem ser divulgadas com a apresentação dos valores correspondentes ao período anterior, para que possa ser analisado como que aquele recurso foi administrado no recurso anterior e como que ele está sendo administrado, gerenciado no ano atual, para que possa ter essa comparabilidade. Então, a contabilidade, na hora de divulgar essas informações, ela precisa trazer pelo menos 2 períodos para que os órgãos fiscalizadores e o próprio gestor público possa ter essa análise de como que está de um ano para o outro a gestão do recurso. Nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes podem ser agrupadas e, no geral, essas demonstrações, elas vão dar suporte e subsidiar todo o trabalho do gestor público. Elas vão trazer essa clareza, né, de forma mais estruturada, em formato de relatório, para que o administrador público, o gestor público possa ter em mãos ali, né, por meio de uma demonstração, toda a execução do orçamento público detalhadamente, né, para onde foi aplicado e de onde entrou cada recurso, né, os recebimentos de recurso e os gastos de recursos públicos.
Uma das demonstrações contábeis que eu trago aqui para vocês é a demonstração de variação patrimonial. Essa demonstração contábil, ela evidencia as alterações verificadas no patrimônio da entidade pública, que são resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício. Essa é o exemplo de como que se estrutura essa demonstração das variações patrimoniais, para que vocês conheçam e se familiarizem. Então, essa demonstração contábil, ela vai mostrar todas as variações patrimoniais aumentativas, que são os impostos, as taxas, contribuições, e todas as variações patrimoniais aumentativas, aumentativas não, todas as variações patrimoniais aumentativas e as diminutivas. As aumentativas eu já falei, que são os impostos, as taxas, e as variações patrimoniais diminutivas são aqueles encargos, encargos trabalhistas, despesas pessoais, com pessoal, os benefícios previdenciários, entre outros. Nós apresentamos para vocês outra demonstração contábil, que é muito importante para o bom desempenho da função da gestão pública, que é a demonstração do fluxo de caixa, que é a DFC. Essa demonstração, esse relatório, ele vai apresentar para vocês, gestores públicos, todas as entradas e saídas de caixa, e vai classificar essas entradas e saídas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Vai permitir ainda a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Essa demonstração ela é muito importante para o gestor público, ele conseguir verificar se essas entradas e saídas de recurso público dentro daquela entidade, ela foi para atender finalidades operacional, ou se ela foi para atender um investimento, ou se ela se relaciona mais com um financiamento, né, para atender demandas daquela entidade. Aqui eu apresento para vocês o modelo da demonstração de fluxo de caixa, né, como ela se estrutura, e ela traz de forma bem separada as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento, e no final ela apresenta o caixa e equivalente de caixa final, para que você possa ter essa percepção de como que finalizou a movimentação daquele ano, né, que você esteve à frente daquela entidade pública. Concluindo, todas essas demonstrações contábeis, elas proporcionam informações, elas trazem dados, elas organizam todas as informações contábeis que acontecem ali diariamente dentro da entidade pública, e esses relatórios, eles subsidiam, dão suporte às tomadas de decisões dos gestores. Então, no dia a dia do trabalho de vocês em algum momento vão precisar desses relatórios contábeis para vocês poderem entender o que o recurso público está sendo gerenciado e contabilizado. Então, nós finalizamos por aqui, me coloco à disposição de todos. Nós tivemos a preocupação de listar para vocês em vermelho aqueles pontos que são muito importantes e muito específicos, assim, que requer que vocês realmente estudem mais, que vocês revisem mais sobre eles,
porque são pontos que vão trazer muito suporte para vocês quando vocês estiverem atuando aí no mercado, quando vocês realmente tiverem que assumir a responsabilidade de gerenciar uma instituição, um órgão. E eu deixo como orientação para que vocês estudem sobre a Lei 4.320 de 64, que vocês estudem sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vocês revisem os princípios da administração pública, porque tudo que vocês forem fazer, qualquer decisão que vocês forem tomar durante a atividade que vocês forem desempenhar, vocês vão precisar sempre respeitar esses princípios, respeitar a legislação. Então, são pontos que vocês não podem fugir, vocês precisam estudar e estarem sempre revisando, porque são a base aí, são pontos que vão realmente acompanhá-los durante toda a jornada de gestão que vocês forem executar. No mais, é isso, pessoal. Desejo boa prova. Estamos à disposição de vocês. As atividades, elas continuam abertas, né, professora Paula? Nós deixamos abertas, então, quem ainda não finalizou, quem deixou de fazer alguma atividade, faça. Aproveite esse final de semana para fazer tudo, para deixar tudo organizadinho, para depois da prova vocês não ficarem com nenhuma pendência e já se dedicarem às novas aulas que nós já vamos disponibilizar para vocês, né? Eu acredito que já deve estar disponibilizada, né, professora Paula, as próximas aulas. E é isso. Estou à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, se quiser tirar alguma dúvida.